Fala aí galera, beleza? Josmo aqui na novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou comentar aqui com vocês a respeito da lista de demitidos que a gente teve recentemente na WWE. Eu tô trazendo aqui meio atrasado isso, porque querendo ou não, é uma lista que o tempo todo era atualizada, né? Ela não estava sempre atualizada quando eu coloquei ela na primeira vez na comunidade. Então eu vou trazer ela aqui de forma atualizada, né? Lembrando que já teve outros demitidos, né? Só que não uma lista grande que nem a WWE trouxe agora. E eu vou trazer aqui porque, no geral, são nomes conhecidos, né? Na WWE. Alguns deles aí, eu acho que era meio que esperado, demissão, tals. Outros não. Mas eu, particularmente, não me surpreendi tanto assim. Só com um nome específico, que eu acho que você já deve saber quem é. Mas, enfim, vamos analisar aqui. Antes de começar, claro, gostaria de vocês que deixassem seu like no vídeo. Se você não é no canal, se inscreva. Bom, para abrir aqui a lista, eu vou trazer aqui as duas surpresas que eu tive em si aí nessa lista, né? Que no caso, uma delas foi o Braun Strowman, cara. Braun Strowman demitido pela WWE. Fiquei bem surpreso, cara, porque o Strowman é um nome aí, querendo ou não, a WWE vinha trazendo ele como um showman, mas de certa forma era um cara que ele tava agregando. O Braun Strowman tava sendo muito bem trabalhado ali com nomes powerhouses. Por exemplo, ali com o Bronson Reed, ele fez uma boa rivalidade. Antes da demissão dele mais recente, ele fez uma boa rivalidade ali com o Jacob Fatu, né? Para disputar, no caso, o lugar na WrestleMania para enfrentar o LA Knight. O Strowman fez uma boa luta ali, né? Com o Jacob Fatu. Duas lutas na realidade, né? Já tinha feito uma primeira. E aí ele acabou sendo demitido. O Braun Strowman, querendo ou não, como eu falei anteriormente, ele é um cara que a WWE vinha tratando ele como showman. Não tinha planos ali de fazer uma heel turn dele, né? Na real que o Braun Strowman, nunca ele seria um cara ali do main card, né? E se fosse, eu acho que ele não seria ali, como eu posso dizer, bem desenvolvido no main card, porque eu acho que, querendo ou não, desde aquela derrota ali do Braun Strowman pro Brock Lesnar, lá atrás no No Mercy, o personagem dele foi bem descredibilizado, né? E não foi mais o mesmo. Então, assim, eu não achava que o Strowman ia muito pra frente nesse retorno dele, mas não esperava que ele iria ser demitido, né? Enfim, o outro nome que tá aqui, gente, é Dakota Kai, cara. Dakota Kai é um nome aí, querendo ou não, ela tava sendo bem trabalhada, né? Ela fazia, vez por outra, alianças ali com a Io Sky e com a Kairi Sane, né? Querendo ou não, ali da stable em si, ela é a que mesmo tá se destacando ultimamente. Ela meio que tava ali circundando de poder ganhar o cinturão intercontinental feminino, mas acabou que ela foi ficando bem escanteio. E tem o ponto também que a Dakota Kai lesionou bastante, né, cara? Ela teve aquela lesão dela que ela ficou fora um tempão, voltou, fez uma outra luta e já lesionou de novo, né? Eu até achei por isso que a WWE meio que desistiu dela, porque ela realmente tava lesionando bastante, né? Mas ela tá fazendo a aliança do Damage Control. E depois dessa lesão dela, se não for a memória, acho que foi o último combate dela foi aquele contra a Lyra Valkyria, né? Que ela disputou o cinturão. E se não me engano, também foi o combate que ela lesionou. Enfim. Shayna Baszler também foi demitida, né? Pela WWE. Eu não dava nada pra Shayna Baszler. Eu até achei curioso que a Zoey Stark não tá nessa lista, porque a Zoey Stark, ela também não tem assim grande coisa pra ela no main roster, né? Eu acho que o auge da Zoey Stark foi quando ela fez aquela espécie de face turn ali e quebrou a aliança dela com a Trish Stratus, né? Mas querendo ou não, a Zoey Stark também não tá fazendo muita coisa no main roster. Então eu particularmente vi ela sendo demitida ali junto com a Shayna Baszler, mas acabou não sendo, né? A Shayna Baszler, até aquele destaque dela no NXT, ela foi bastante over. No começo dela ali no main roster, ela foi também bem over, né? Até aquela derrota dela para Becky Lynch, né? Acho que foi na WrestleMania, se não foi a memória. Tirando isso, no main roster ela só ganhou os trono duplas, né? E depois disso não foi muito pra frente. É até curioso porque lá no passado a Shayna Baszler ela tinha feito ali um combate com a Nia Jax, e a Nia Jax tinha sido demitida, né? Ela foi uma aliança lá atrás ali com a Nia Jax e tal. A Nia Jax saiu demitida, né? Depois daquela luta, e agora curiosamente a Shayna Baszler é a demitida e a Nia Jax tá sendo um nome de topo aí, né? Na divisão feminina. Que coisa, que coisa. Quem também tá aqui nessa lista é a Kayden Carter e a Katana Chance, né? Uma dupla aí, feminina. Eu fico triste, cara, porque é uma dupla bem talentosa, tá? Kayden Carter e Katana Chance, elas me lembram um pouco o Paul Londres e Brian Kendrick. Elas lembram um pouco eles dois, porque elas tinham uma boa elasticidade em ringue e tal. Era uma tag muito boa, mas querendo ou não, quando elas chegaram ali no main roster, eu acho que elas ficaram bem ofuscadas
pelo Damage Control, porque elas ganharam o cinturão de duplas, né? E aí foram campeões de transição. E a Damage Control seguraram o cinturão de duplas por um tempo e elas foram ficando escanteio até que a WWE não teve muitos planos para elas, né? É triste porque é uma tag, como eu falei a vocês, é uma tag que eu acho muito talentosa mesmo, né? Bastante. Mas infelizmente a WWE não soube trabalhar elas e elas agora estão demitidas, né? Mas é uma tag muito boa, eu acho que no NXT poderiam agregar. Até no Evolve, se fosse colocadas lá, elas agregariam bastante. Porque como eu falei pra vocês, é uma tag bem talentosa, né, cara? Bem talentosa mesmo. Enfim, Cora Jade também que tá aqui nessa lista, né? Vou falar a vocês que eu, cara, não fiquei surpreso não. Não fiquei surpreso. A Cora Jade, vocês terem uma ideia, ela lesiona até mais que a Dakota Kai, né? Eu acho que só esse ano ela teve umas 3 lesões, cara. Sem brincadeira nenhuma. A Cora Jade lesiona muito. Eu nunca vi grande coisa na Cora Jade, tá? Nunca vi mesmo. Sempre gostei mais da Roxanne Perez do que da Cora Jade. Alguns falavam que ela era um nome ali que podia chegar, podia lá ser elevada e tal, mas eu nunca vi grande coisa na Cora Jade, não. Eu nunca vi. Sempre fui mais fã da Roxanne Perez. Eu falo da Roxanne, né? Porque só lembrando que ela chegou a fazer tag com a Roxanne Perez, né? Ironicamente, ela no começo da tag, a Cora Jade, ela é colocado como melhor que a Roxanne Perez, né? E aí, no desenrolar da história, a Roxanne Perez ganhou o cinturão ali, né? Principal. Teve aqueles 2 reinados, né? Fora que também ela ganhou o torneio Breakout, né? E a Cora Jade foi lesionando várias vezes e ficou de escanteio. E agora sendo demitida, né? Enfim. Quem tá vendo aqui nessa lista, gente, é a Gigi Dolin, né? Gigi Dolin que fez parte ali da Toxic Attraction, né? Que ela esteve da Mandy Rose. Se não foi a memória, a parceira dela, né? Que eu esqueci aqui o nome dela. Mas a parceira dela não foi demitida ainda, né? Ainda não foi. Foi o único que sobrou da stable, né? Diga-se passagem. Mas a Gigi Dolin foi demitida aí, né? Ironicamente era um nome que a WWE aparentava que ia dar um post solo, mas acabou não indo pra frente e agora tá sendo demitida, né? Dando segmento, a gente tem uma stable aqui, cara. O Gallows, né? Joey Coffey, Mark Coffey e o Wolfgang. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, nunca fui fã dessa stable. Sempre achei uma stable bastante superestimada. Eu vejo que a galera fala que eles foram ali subestimados, mas eu particularmente sempre achei eles muito superestimados, cara, muito mesmo. Pra não dizer que não, o único dessa stable que eu acho talentoso é o Wolfgang. Pra mim, demitir os dois e deixar só o Wolfgang. É o único talentoso dessa stable, o único mesmo. Eu nunca achei essa stable boa, sempre achei ela muito superestimada. Ela ficava muito abaixo de nomes como, por exemplo, a Mustache Mountain, que era a Tyler B37. Tinha também ali, como é que era o nome? Flash Morgan Webster, Mark Andrews. Cara, tinha tags e tags que estavam muito acima deles. E detalhe que é um trio, né? Não é nem uma dupla, é um trio. Se não faz memória, no NXT o que sou campeão de tags, né? Foram sim, chegaram a ser. Agora, no NXT principal, não lembro se eles chegaram a ganhar de duplas. Não lembro se ganharam. Mas é uma tag que eu nunca vi nada demais. Tirando o Wolfgang, ele sim era talentoso. Os outros dois ali nunca vi talento nenhum, né? Eu sempre achei que a WWE botou um hype neles muito grande. E os caras nunca empolgaram, né? Nunca empolgaram mesmo. Enfim, quem também tá aqui, gente, é o Ed Thorpe, né? Ed Thorpe. Fiquei bem surpreso com essa demissão dele. Eu também me surpreendi um pouco, porque ele estava ali sendo utilizado, né? No caso, ele estava, né? Sendo utilizado, o Ed Thorpe. Tem aquela rivalidade dele com o Trick Williams, que ele ganhou o Trick Williams, né? Em um desses momentos, mas no final perdeu. Eu achava que ele poderia ter ali um desenvolvimento, ganhar ali um cinturão norte-americano, ou cinturão, o Heritage Cup, né? Ele poderia ganhar, mas acabou que o Ed Thorpe foi demitido, né, cara? É um cara que eu achava talentoso, né? Só precisava de um bom desenvolvimento de personagem. Ele tava tendo, né, como Rio, mas agora acabou sendo demitido. Bem triste por ele, porque o Ed Thorpe era um cara que eu achava bastante talentoso, né? E agora que tá sendo desenvolvido um personagem, a cara da roda dele pro Trick Williams, de certa forma, enterrou ele, né? Enfim. Riley Osborne tá aqui nessa lista, né? Riley Osborne, pra quem não tá lembrado, ele era membro da Chase U, né? Era um cara bem talentoso, cara. Eu sempre achei ele bem talentoso, o Riley Osborne, mas a questão é que ele tinha um carisma de uma pedra, né? E a WWE nunca pensou em desenvolver o cara. De forma bem triste, porque, cara, o Riley Osborne, depois pesquisinha aí, gente, o cara era muito talentoso, ele lutava muito bem mesmo. Ele chegou a ser vice-campeão do torneio Breakout, né? Ele perdeu justamente para o Oba Femi, né, na final. Então era um cara que ao meu ver podia ter um push ali na carreira solo, né? Ou fazer tag, né, com algum cara ali que tava perdido.
na divisão ali, né, nas tags. Então eu realmente fiquei bem triste, né, pelo Roy Osborn ser demitido, apesar de, como eu falei a vocês, era um cara ali que ele era muito talentoso em ringue, mas ele tinha um carisma de uma pedra, né, era um cara que não tinha carisma. Se não for mal, ele tava ali no Evolve, né, eu acho que tava fazendo certo, mas agora acabaram demitindo ele. Que coisa. Jacara Jackson, né, tá aqui nessa lista. Ela e o Oro Mensah, né, se não for mal, eram da mesma stable, né, que era o... como era o nome? Metafor, né, que era a tag dele, a stable que eles faziam com o No Andar, né. A stable terminou e eles já começaram a dispensar a galera aí, né. Na real, aquela stable No Andar, cara, o Oro Mensah eu achava talentoso, tá. O No Andar também, mas de todos ali eu acho que realmente quem ia pra frente mesmo era o No Andar, né. Isso é inevitável, apesar de que o Oro Mensah era um cara bem talentoso, né, de certa forma, mas eu já tinha me ligado naquela stable em si, ela foi criada só para elevar ali o No Andar, né? E de certa forma ele foi um que saiu elevado ali, né? Não é à toa que recentemente aí ele recuperou a taça do Heritage Cup, né? Enfim, quem deve estar por aqui, gente, é o Javier Bernal. O Javier Bernal, que foi demitido, eu já esperava, cara. O Javier Bernal era jobber de luxo, né? Todo lugar que ele passava ele era jobber. Foi jobber ali no NXT, foi jobber também naquele NXT Level Up, né? Que era aqueles nomes que estavam chegando ali, a WWE tá fazendo uns testes, antes de mandar pro NXT normal. E o Javier Bernal era bem jobber, cara. Praticamente ele só perdia. Qualquer lugar que você pesquisar ele só perdia, né? Então eu esperava que ele ia ser demitido, porque querendo ou não, a WWE não tinha mais o que fazer com ele, né? Até como job o cara é fracassado. Você tem ideia, o maluco, a WWE ficou sem ideia pra usar um jobber, né? Sendo o papel do job praticamente só perder. Enfim. Quem também tá aqui, gente, é a Dani Palmer, né? Dani Palmer era, se não for, ela tá sendo usada ali na Evolve, né? No Evolve também, vez ou outra ela apareceu no NXT Level Up, né? Assim como o Javier Bernal, ela também aparecia ali mais pra, como eu posso dizer, fazer uma lutinha e perder, né? Mas no geral, ela só perdia. E por fim, gente, temos aqui a Shotzi Blackheart, né? Ou Shotzi, como vocês preferirem. Mas a Shotzi, cara, é um nome que até agora eu quero entender como que ela não foi demitida antes. Eu não sei até hoje que a WWE viu nessa mulher, né? Porque a Shotzi, ela era bem mediana em ringue, né? Alguns até falavam que ela boteava bastante, né? Que ela não era muito boa em si. O personagem em si, nunca achei nada demais, né? E a WWE custou, cara, demitir ela. E sabe qual é a curiosidade? De toda essa lista, ela não renovou com a WWE. Não é nem que... Não sei se a WWE que renovou com ela ou ela que não renovou. Mas assim, ela não foi demitida, foi o contrato que não foi renovado, então de certa forma foi até liberada, né? Acho curioso isso porque, cara, não sei nunca que a WWE viu nessa mulher, até hoje não sei, mas ela agora tá fora da WWE. De todos aqui dessa lista, como eu falei pra vocês, só fico triste em si pelo Braun Strowman, né? Dakota Kai, eu não esperava que ela ia ser demitida, mas de certa forma aí é um nome que tá ficando escanteio, né? Por conta das lesões. O único aí que eu acho que, os únicos no caso, né, que eu acho que poderiam ser melhor utilizados, é o Braun Strowman e, no caso, a Kayden Carter e Katana Chance, né, na divisão de duplas feminina. Mas, no geral aí, cara, de todos aí, assim, um ou outro aí que tá tendo bom desenvolvimento, como por exemplo o Ed Thorpe, né, tá sendo bom desenvolvido. O Wolfgang eu acho que poderia ser melhor utilizado, né, mas no geral eu já esperava a demissão dessa galera, tá? Eu acho que poderiam ser melhor utilizados, mas não me surpreendeu a demissão deles. Só a do Strowman que eu acho que foi vacilo, né? E até irônico porque o Braun Strowman, antes de ser demitido, né? Teve uma conversa aí, uma entrevista, em que o Paul Heyman falou que o Braun Strowman ele é um cara bem mediano e tal. E assim, de fato, pro tamanho do Braun Strowman, ele é mediano, né? Mas assim, o cara consegue agregar bastante na WWE, na minha opinião. Eu só acho que assim, a WWE perdeu muita mão fazendo ele perder pro Brock Lesnar. 2 vezes, diga-se passagem, né? Sendo que o Lesnar na época, como eu falei a vocês, ele já estava naquela época que o Lesnar, ele pegava o cinturão e ia embora e o cinturão ficava sumido, né? Então assim, eu acho que o Strowman, a partir dali em diante, ele virou mais um showman do que em si um cara que possivelmente podia ser de topo, né? Enfim, então é isso, gente. Essa aí foi a lista de demitidos no geral. Como é que vocês acharam? Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.